O que acontece? Perde fôlego. Mas por que eu perco o fôlego? Isso, quem falou? Perfeito, porque eu não tenho tanto espaço de armazenamento do ar. Então eu tenho pouca reserva de ar aqui. Então, se eu ficar falando o tempo todo aqui, puxando o ar, ó, parece que eu já corri uma maratona. Estou cansada. Fica com essa sensação e eu tenho que puxar ar toda hora, porque tenho pouco espaço para armazenar o ar. Agora, se eu jogo lá no meu barrigão, eu tenho mais ar armazenado, então eu consigo falar por muito mais tempo e isso consegue me dar uma calma na hora de falar. E aí eu não preciso ficar falando rápido, porque geralmente as pessoas que falam rápido, elas puxam o ar só aqui pelo peito, aí elas percebem que o ar tá acabando e aí elas querem falar rápido, porque o ar tá acabando, mas elas precisam falar, então acabou meu ar. E aí elas querem falar o tempo que o ar tiver aqui ainda, e elas começam a falar muito rápido. Mas se eu respiro, jogo lá no barrigão, eu tenho mais tempo de fala, então eu não preciso falar acelerado e isso me acalma, certo? Trouxe essa imagem só para vocês conseguirem visualizar e entender todo o processo do som da nossa voz. Então aqui nossa laringe, aqui são as nossas pregas vocais. Quando nós estamos caladinhos, de boca fechada, só respirando, elas estão assim, abertas. Então eu tô aqui, só respirando, ela está aberta. E aí quando eu começo a falar, abro minha boca para falar, elas se juntam, elas ficam assim, ó, desse jeitinho aqui. E aí quando elas se juntam, acontece algo. Elas vão vibrar. Então, o processo do som da voz. Eu inspiro, vou expirar, no caso vou falar, vou abrir minha boca. O ar, este ar que eu inspirei, vai tocar as minhas pregas. Elas estão ali juntinhas, elas se juntaram, vocês viram. O ar vai tocar elas, vai passar por elas e elas vão vibrar. E aí elas vibram muito, 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 muito. E é esse processo que vai gerar o som da minha voz. Correto? Inspirei. Vou abrir a boca para falar, o ar vai tocar as minhas pregas, elas vão vibrar e aí eu vou produzir o som da minha voz. Abri minha boca, esse é o som da minha voz. Nas mulheres, elas vibram 208 vezes por segundo, enquanto nos homens, 113 vezes por segundo. É uma diferença muito grande, não é? Alguém chuta por quê? Porque as mulheres falam mais. Não! Todo mundo diz isso. Mas não é isso. Alguém sabe? Por causa da frequência. Os tons mais graves são... Perfeito. A mulher tem a voz mais aguda. E os homens, a voz mais grave. Então, quanto mais agudo o som que eu faço, mais elas vibram. É só por isso, não é porque as mulheres falam mais. É só por isso. Então, se eu tenho meu tom de voz ali mais grave, não vai vibrar tanto. Mas quanto mais agudo eu tiver, mais elas vão vibrar. E aí eu quero que vocês sintam esse processo agora comigo. Então vocês vão colocar a mãozinha de vocês aqui. Nós vamos inspirar, fazer todo aquele processo, inspirar. Quando formos expirar, nós vamos abrir a nossa boca e dizer o A peraí, vocês já fazem, peraí. Do agudo para o grave, tá? Eu vou fazer só para vocês entenderem como vai ficar. Então, vamos colocar a mão, vou inspirar. Vai ficar assim, tá bom? Do agudo para o grave. E aí vocês vão sentir, eu quero que vocês sintam, que realmente no agudo vai vibrar muito mais do que no grave e vocês vão sentir um movimento de sobe e desce aqui no pescoço de vocês, na laringe, tá bom? Então, do agudo para o grave. Vamos juntos. Mão.
e... Perceberam? Legal, né? De novo. Inspirou? Perceberam? Que vai diminuindo, né? E como vocês já aprenderam a respirar, essencialmente nós temos que puxar o ar pelo nariz e não pela boca, porque acontece o quê? As pessoas, além de puxar o ar além de armazenar o ar no peito, que tem pouco espaço, ainda por cima, elas puxam pela boca. Então, já estava ruim, aí ela piora. Porque além de eu ter pouco espaço aqui, se eu fico puxando o ar só pela boca, primeiro que eu vou ficar com a sensação de boca seca e aí eu vou precisar ficar bebendo água toda hora. Então imagine você dando uma palestra, né? Numa reunião, bebendo água toda hora. Eu sou esse. É você? Então você tá puxando o ar só pela boca. E aí você fica bebendo água toda hora. Toda hora, toda hora. E aí, porque a boca vai ficando seca. E aí você precisa da água. Não tem o que fazer. Então, além de colocar no lugar errado, você ainda puxa pela boca. Fica com a sensação de boca seca, fica bebendo água toda hora e não acontece esse processinho aqui que precisa acontecer. Pelo nariz, esse ar vai ser filtrado, aquecido e umidificado. Então é por isso que, essencialmente, precisamos puxar esse ar pelo nariz e não pela boca. Porque se eu tenho um ar filtrado, se eu tenho um ar aquecido, se eu tenho um ar umidificado, é um ar muito melhor do que um ar sem estar aquecido, filtrado e umidificado. Certo? Sempre pelo nariz. Em alguns momentos, durante algumas falas, algumas frases, a gente puxa pela boca. É normal. Tô falando aqui, puxei pela boca rapidinho. Mas aí depois eu faço a pausa para que eu consiga puxar esse ar pelo nariz. Não é que vocês não podem, nossa, não pode puxar o ar pela boca. Na prática vocês vão ver que não dá para ficar puxando toda hora só pelo nariz. Que a maioria do tempo seja pelo nariz. Pouquinhas vezes pela boca, certo? A gente vai mesmo. Tô ali numa frase que vai ser mais rápida, peguei aqui pela boca rapidinho, mas não esqueça de fazer a pausa em um momento coerente, é claro. Você não vai fazer a pausa no meio de uma palavra ou no meio de uma frase. Faça a pausa, não tenha medo do silêncio. Puxa seu ar pelo nariz e aí flua. Tem uma pergunta? Na atividade física, geralmente eu particularmente eu respiro pela boca, porque eu não consigo Ficar puxando pelo nariz. ficar puxando pelo nariz. Ou puxar pelo nariz e soltar pela boca, como eu até já tentei. Isso pode prejudicar ou eu tentar exercitar isso? Você pode tentar exercitar, puxar mais pelo nariz do que pela boca. Porque aí também vai acontecer a mesma coisa que eu acabei de explicar. Se você está fazendo exercício e só puxando pela boca, você vai cansar mais rápido, porque você não armazenou tanto ar. Então, se você está fazendo exercício e puxa pelo nariz, Na verdade, quando tem mais tempo. exercício, você fica ali constante. Você fica praticamente com a boca aberta o tempo todo, só respirando. Né? A frequência de respiração é bem maior. Sim. No exercício, geralmente, a gente acaba mesmo, né? Puxando pela boca. Mas se você perceber, poxa, tô ficando com a boca muito seca, muito rápido, tenta fazer esse exercício de puxar mais pelo nariz mesmo. Tá? Mais alguma pergunta? Alguém? Então, vamos aqui.